De volta com Rede Família Esporte em segundo bloco, a coisa começou a ferver, rapaz. A internet começou a pipocar aqui, as manifestações aí de repúdio. Tem muita gente que já começou a falar mal do Juvenal, achando que realmente o Juvenal é o problema. Tem o pessoal que frequenta a torcida organizada já dizendo ao contrário, que não tem nada disso, que o senhor falou besteira, que o senhor falou um monte de besteira. Então eu quero ver agora que o senhor vai responder esses torcedores. Eu tô ligando muito. Nossa senhora. Tô ligando demais se vocês acham que eu falei besteira. Vocês estão pensando que eu fico muito preocupado, o que vocês pensam? Mas é o torcedor que manifestou aqui no nosso e-mail. É a minha opinião. É a minha opinião. Torcedor profissional, cambada de vagabundo que vive do clube e os torcedores comuns às vezes não conseguem comprar o ingresso para assistir seu time do coração. É isso. E esses vagabundos são sustentados pela diretoria desses clubes. Não vou mudar minha opinião. É a pura verdade. Continue nos mandando e-mail, esporte@redefamilia.com.br. Continue também participando do nosso programa através do nosso Facebook.com/Rede Família Esporte. Você que é torcedor de São Paulo, concorda com o Nando Lopes? Pode escrever, pode tuitar com a gente, pode xingar. Pode xingar, lógico que o pessoal. Alguns vão te xingar e alguns vão te elogiar. Alguns vão falar, e torcedores de São Paulo que corroboram com a sua ideia também, já me falaram ontem, conversando com vários torcedores, e sabem que eu fiz uma crônica muito interessante ontem. Nós mostramos uma matéria da real situação do São Paulo, e eu acabei fazendo essa crônica minha baseado nessas informações. E os torcedores hoje me abordaram e falaram, realmente é isso mesmo. Não adianta se colocar 100% de culpa nos jogadores do São Paulo. Pelo contrário, os jogadores jogam sim, mas a responsabilidade muitas vezes é de quem contrata, né? Lógico. Não pode se eximir de um erro de Juan, de Lúcio. Tem mais, tem vários. Luiz Fabiano, que não tá jogando. Não, o Luiz Fabiano é craque, tudo, que não tá jogando. Mas tem vários jogadores hoje do São Paulo que não servem para vestir a camisa, né? Não servem para vestir. E aí deixa um jogador tão importante, igual o Rodolfo saiu, um zagueiro tão importante, e fica dando cabeçada com zagueirada que não serve para jogar no São Paulo. Contrataram um argentino aí que, infelizmente, o Rodrigues lá, né, o Clemente Rodrigues, que é brincadeira, não serve para vestir a camisa do São Paulo, cara. O cara toma a bola nas costas toda hora. É jogador em atividade. O time argentino deixou, vai embora que não serve para nós. O São Paulo vai contratar. Aí eu vou ganhar um dinheirinho no Brasil. É brincadeira, acharam de nós de tonto. A gente é obrigado a ouvir isso e aceitar. Em virtude de uma diretoria que, na minha opinião, não entende nada de bola. Juvenal Juventus e os seus pares de diretoria não entendem nada de bola. Que se entendesse, não contratariam tanto e não demitiriam tanto, não jogariam tanto dinheiro fora, porque o Lucas rendou, né, teve uma rentabilidade muito grande para o São Paulo. E estão simplesmente jogando, queimando esse dinheiro com contratações que não repercutem aquilo que é o São Paulo. A janela de transferência do futebol internacional se encerrou no último sábado. Com isso, alguns clubes brasileiros se reforçaram mais do que outros. Veja as principais contratações dos grandes do Brasil. Acompanhe. Após encerrada a janela de contratações internacionais nesse meio de ano, que aconteceu neste sábado, vamos conferir um resumo das compras dos clubes brasileiros. Internacional de Porto Alegre correu contra o tempo e anunciou 2 contratações de peso. Repatriou o Meia Alex, campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes pelo clube em 2006. A outra novidade é Escoco, centroavante que se destacou nesta Libertadores da América pelo Newell's Old Boys da Argentina. O Vasco também fechou algumas contratações para melhorar a qualidade técnica do elenco. O meia Juninho pernambucano está de volta ao clube, com baixíssimo salário e acertos pendentes. Ele chegou do futebol norte-americano. Outro que chega é o ex-Inter Guiñazú, volante que estava no Libertado Paraguai. O clube carioca ainda trouxe o meia Fagner, velho conhecido da torcida. O Flamengo trouxe apenas André Santos, a custo zero, do Arsenal da Inglaterra. O Palmeiras fechou com Allan Kardec, ex-Santos e Vasco, que estava no Benfica, clube português. O Santos acertou com Misael, volante do Grêmio, jovem promessa de 19 anos. E Thiago Ribeiro, atacante que estava no Cagliari da Itália.
O Peixe pagou 10 milhões de reais pelo atleta, que assinou o contrato até 2017. E o São Paulo trouxe o lateral Clemente Rodrigues do Boca Juniors e o Grêmio contratou o Riveiros, volante paraguaio e que estava na Turquia. De todos esses times, eu acho que o Internacional foi o que saiu na frente e contratou os melhores jogadores, principalmente o tal do Alex e o Sco, que joga muito. Hoje nós vamos ter que concordar hoje, né? Porque o Internacional, as duas melhores escolhas, sem dúvida nenhuma, foram da equipe do Internacional. Não tenha dúvida nenhuma. O Santos contratou o Thiago Ribeiro. O Santos vai dar ver o que é da vida, porque tá indo bem com a molecada, hein? Tá indo muito bem com a molecada. Mas até quando vai esse ímpeto da molecada? Tá indo muito bem com a molecada, e você contrata aí, gasta um dinheiro com algum jogador que não vai dar certo, mas tá indo muito bem com a molecada. Agora o Inter, justamente o Escoco que nós estávamos falando dele na semana passada, e veio pro Brasil. O cara joga muito, né? E o Alex, então, meu Deus do céu, o Inter tá formando uma equipe realmente para disputar o título do Campeonato Brasileiro, que eu ainda acho que aquelas equipes que estão lá em cima, Botafogo, Coritiba, isso aí não chega. Vai fazer um belíssimo campeonato, mas não chegam. E o Vasco da Gama, o Juninho é o Vasco. Cara do Vasco. Cara do Vasco. Joga muito, o Juninho joga muito. Melhor no final de carreira ele tá jogando bola. Melhor jogador em campo domingo. Ofuscou o Tardo Fred, fez besteira. Que fez besteira, né? E o lamento pelo Guinha Azul, porque o Juninho ainda recebe, né? De alguma forma ele vai receber do Vasco. O Guinha Azul não vai. Ô, louco. O Guinha Azul não vai. Como o senhor fala isso? O Vasco não paga ninguém. Não fala assim. Estão devendo até pro Romário ainda. Eu pago o Romário. 2 milhões estão devendo pro Romário ainda. E não tem esse dinheiro para pagar o baixinho? E o Romário não vai aceitar os refletores de São Januário. Por quê? Querem dar as lâmpadas? Querem as lâmpadas, quer dar em frigobar. Não vai aceitar. Paga o Romário. O Guinha Azul, que fria que você foi entrar, hein? Gosto de ver o Guinha Azul jogar, hein? Tem a Leva ele raça. Pro seu time. Tem a raça. Corinthians não, pelo amor de Deus. Eu tenho mais 2 para escolher. Tem a raça argentina, um bom jogador, mas no Vasco não vai. Que triste, né? Que triste. Isso. O Vasco é um clube tão tradicional, mas que infelizmente não vem passando por momentos bons, né? Principalmente nessa parte que diz respeito à financeira. Gerardo Martino, treinador argentino que recentemente foi sondado para treinar o Santos, acertou a ida para o Barcelona. É isso mesmo, Barcelona da Espanha. Acompanhe. O Barcelona ficou sem treinador por apenas 4 dias. Como já esperado por toda a imprensa espanhola, o clube catalão confirmou na manhã desta terça-feira a contratação do argentino Gerardo "o Tata" Martino, de 50 anos, como novo treinador da equipe. O ex-técnico do News Old Boys assinará contrato por 2 temporadas, substituindo Tito Villanova, que precisou deixar o cargo na última sexta-feira para intensificar o tratamento contra um câncer na glândula parótida. Tata Martino ganhou destaque com seus 2 últimos trabalhos. O primeiro pela seleção paraguaia, entre 2006 e 2011, chegando até as quartas de final da Copa do Mundo de 2010, quando perdeu por 1-0 para a Espanha. E no Newell's Old Boys, entre 2012 e 2013, quando recentemente venceu o torneio final do Campeonato Argentino e foi eliminado nas semifinais da Libertadores deste ano. Tata é um dos ídolos de Jorge, pai de Lionel Messi. Você sabe o porquê, né? Então a gente tá... Nós ficamos 3 minutos tentando achar o porquê. O porquê, né? Porque existem outras opções. Foi uma surpresa. Existem outras opções. É um bom treinador? Pode ser um bom treinador. Claro, mostrou. Mas ainda não é o top do top para se dirigir um Barcelona, gente. Barcelona é a seleção do mundo. Estranho. Simplesmente aí no final é metade da seleção espanhola. Exatamente. É uma baita de um clube. A gente até comparou aqui com a ida do Luxemburgo para o Real, daquela vez, que não deu certo, Felipão, e do Felipão pro Chelsea, que também não deu certo. O Chelsea e para a seleção portuguesa, né? Exatamente. Agora, o porquê? O porquê eu acho que veio no final da matéria. Foi foi explícito o negócio ali. Deve ter... É amigo do pai do Messi, que gosta dele, que manda, não sei o quê. né? Então tá aí. Só pode ser a explicação. Boa sorte a ele.
que vai ser um... Né? Pode ser bom ou pode ser ruim para Neymar? Ruim para Neymar. Eu também estou imaginando que seja ruim para Neymar. Para a carreira dele, excelente, né? Imagina no currículo, eu treinei o Barcelona. Né? Como tem no currículo do Luxemburgo. Treinei o Real Madrid. Treinei o Real Madrid. Do Chelsea. Do Chelsea, o Felipão. Meu Deus do céu. Como currículo será muito bom para Tata, né? Tá explicado aí, pai do Neymar, amigo do pai do Neymar, do Messi, aquela Messi. Coisa toda. É sucesso, mas eu acho que não é um treinador nível Barcelona. Não é. Não sei não. Com esse treinador, não sei não. Barcelona, a não ser que seja o Lula do Santos o Lula do Santos de 60, né? Que não precisava de treinador, né? O Santos de 60 não precisava de treinador. Vai lá, faz mas não é o Barcelona de agora, né? Não, o Santos foi mais. O Barcelona precisa disso, que depois que saiu o Guardiola, o time parou de jogar, né? O Santos foi muito mais que o Barcelona, gente. O Santos foi o melhor time que o mundo já viu. Não tem, para os novos de agora, o Santos tá degraus acima do Barcelona de hoje. Agora, o Lula, na época, você não via falar tanto dele, né? O treinador do Santos. Mas também nem precisava. Se botasse um Cone lá, o Cone seria aclamado como excepcional treinador. Pode ser, aconteça agora, porque vai ter necessidade. Não. Você acha que não? Não, porque o Barcelona sofreu. Quando saiu o Guardiola, o Barcelona sofreu muito. Não foi mais o mesmo, teve dificuldades. Tanto é que perdeu o Mundial perdeu a Champions para o Chelsea, justamente porque não tinha mais o Guardiola e ele não sabia o que fazer com o Barcelona, então estava na mão do português, José Mourinho. Ruim de tudo. Bom de marketing. Mas vou falar uma coisa pra você. Ele é bom de marketing. Então, o Zé Mourinho, ruim de tudo, é melhor do que o Tata Martínez. Agora... Estranho. Tata Martino, né? Estranho. Muito estranho. Muito estranho. Não dá pra... Bom, futebol é uma caixinha de surpresas, como já dizia o filósofo Nenê Prancha. Então a gente já não sabe o que vai acontecer. De repente o Tata Martino entra e transforma o Barcelona de novo numa máquina de fazer, porque ultimamente não tá mais máquina, não vale né? Espanhol, hein? Então, isso que eu tô falando. O Real Madrid hoje, eu acho que tá muito mais organizado taticamente, ainda mais com as mexidas que deu, tudo, do que o próprio Barcelona, mesmo com a contratação do Neymar, tudo. Mas eu acho que taticamente decaiu muito, declinou muito. Então o Barcelona vai ter que dar uma remada novamente. Não sei se nas mãos do Tata vai voltar a ser aquele Barcelona de 3 anos atrás, que encantou o mundo, né? E ganhava de todo mundo. Né? E tirava sarro de todo mundo praticamente, porque jogava um futebol, todo mundo que enfrentava o Barcelona já podia contar com 3 pontos negativos, que já sabia que... Seleções jogar com o Barcelona que perderia. O próprio Santos, na final do Mundial, né, de 2011, sofreu muito, só não foi mais porque o Barcelona tirou o pé. Mas sofreu. Vamos ver quais são as expectativas, né, do Barcelona para esse ano que se inicia logo mais. Roberto Dinamite, presidente vascaíno, foi a público para se defender de uma imagem negativa que, segundo ele, fazem do clube carioca na terra. Vamos ver, será que essa imagem negativa... Será que é para nós que você está falando isso? Então, é pro senhor. Não, para nós, né? Não, pro senhor. Nós somos uma equipe. Né? Não, é pro senhor. Põe na tela, então, vai. Eu acho que às vezes a gente tem que rebater um pouco essa situação, porque sempre se fala do Vasco, e sempre se fala do Vasco dentro de uma situação até se for negativa. Eu quero dizer para você que o Vasco hoje acho que é o único clube do Rio que tem todos os seus compromissos, as coisas em dia. O Vasco hoje não está numa situação que tem os outros clubes, que não me interessam os outros clubes, mas o Vasco está com seus compromissos em dia. Vamos acabar um pouco com essa coisa de que o Vasco está devendo, que o Vasco está sempre devendo. Não é isso. Não era isso que nós estávamos sabendo até alguns tempos atrás. A não ser que o Vasco conseguiu uma mina de ouro, saldou tudo o que tinha para trás e agora está zerado com tudo, né? Com o FIS, com tudo. Não é isso que nós sabemos. Todo respeito ao profissional, sim, ao grande atacante Roberto Dinamite, que como atacante está sendo um péssimo presidente. O que esse homem jogou, mas como presidente, aliás, esperava muito mais quando assumiu também o lugar daquele crápula,
Não fala assim do homem. Não fala assim do homem, não quero lembrar. Crápula. Não fala assim dele, não fala do Sem vergonha. Não fala assim Crápula. Não fala assim dele. Ele estará aqui conosco. Pode vir, pode vir. Não fala assim dele. Que é isso, sem vergonha. Não fala assim. Eu esperava mais do Roberto Dinamite como dirigente. E ele não conseguiu como ídolo que foi do Vasco. Agora, Renato, o Roberto, com toda... né, com todo respeito, eu acho que você não está falando, não é bem assim não, hein? Tem reclamações, o Vasco deve, o único clube do Brasil que não está devendo, você está louco? Não é possível. Então você estaria... do Rio de Janeiro, ele falou. Rio. Ele falou, acho que do Brasil. Não, do Rio. Eu ouvi bem. É o único clube do Rio de Janeiro. Mas ali todo mundo também deve... Ali também... ali tá uma várzea, né? Tá uma várzea, né? Todo mundo deve... Duvido que vocês pagaram a dívida com a receita que vocês tinham. Não, para. Não dá para acreditar. Olha a burrada do senhor Fred, não? Impressionante, não? E o Vasco, olha só, que é isso, o Vasco estava lá embaixo, acabou dando uma ribada boa com essa vitória sobre o E o Fluminense é aquilo que nós falamos outro dia também, né? Então, tem a patrocinadora vai saindo de fininho. Já está saindo de fininho. Alguns dos seus principais jogadores já estão indo embora, Muita gente que é associado desse plano de saúde não está gostando de ver o seu dinheiro indo para um clube de futebol. E a situação da saúde, mesmo sendo pago, não está legal. A coisa ficou feia, eles estão saindo de fininho e o Fluminense logo também está numa barca furada danada. Dizem as más línguas que quando sair vai pro buraco. Vai pro buraco. Porque não tem CT, não tem lugar de jogar, não tem nada. Não tem legado nenhum. A empresa patrocinadora há tantos e tanto tempo, né? Há tantos e tantos anos, patrocinadora master do Fluminense e não trouxe nenhum legado ao Fluminense, né? Ali do Rio, nenhum tem, hein? Ninguém tem. O Flamengo tem o Ninho do Urubu. Não, tem, mas não tem um estádio, não tem. Tem aí. Maracanã, tó pra você. Tem 2 estádios lá, Engenhão e Maracanã. Tó pra você. Ô Botafogo, tó Engenhão pra você. Agora, CT lá no Rio, o pessoal precisa colocar o pé no chão também, porque senão... Agora, Fluminense abre o olho, hein? Abre o olho, hein? Fluminense a coisa acho que é mais embaixo. Você já viu os jogadores formar uma barreira em pé, não viu, Nandão? Em pé, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Agora, você já viu uma barreira deitada? Jogador deitado na barreira? Vi nesse fim de semana. Chama maluquice, mas vamos lá, né? Você chama maluquice? Eu chamo de inteligência. Nossa. Pega na mão do cara, pronto. Não, mas é lógico que ele tem que virar de costas. Mas ele não virou de costas. O burrão lá. O burrão, né? Vamos ver, então, essa matéria curiosa, né? Do jogador que se deitou para evitar com que a bola pudesse ser batida rasteira na cobrança de falta. Põe na tela. Na partida entre Figueirense e Palmeiras, no último final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador do Figueirense deitou-se no chão para impedir a passagem da bola após a cobrança de falta de Valdívia. Veja o lance. Agora o povo quer saber, pode isso, Guina? Respondendo para o público que perguntou, pode, claro que pode, não tem problema nenhum. Aliás, a barreira, o que não pode fazer é o que a barreira faz e se adiantar e pular dessa maneira. Isso a barreira não pode, ela tem que ser um alvo imóvel, né? Tem que ser voltar. Tem que voltar, a barreira tem que voltar, ela não pode ser... A partir do momento que o árbitro conta os 9,15 metros, que é a distância regulamentar da barreira, os jogadores têm que ficarem imóveis. A regra é muito clara com relação a isso. E os jogadores acabam pulando isso. Mas o fato do jogador estar de pé ou deitado, em nenhum momento da regra, fala-se que o jogador não pode se deitar. E foi um argumento, e alguns jogadores estão vendo situações como essa, estão cobrando nesse ato de pular da barreira, alguns jogadores de visão um pouco mais apurada estão cobrando a falta no meio da barreira, no momento em que eles pulam, cobra-se rasteira. Então o que fez o jogador? Se deitou para que não houvesse a cobrança rasteira. Inteligência? Foi. Mas que pode, na barreira você pode sim deitar. Se todos deitarem, não tem problema nenhum. Vai ficar difícil para o goleiro, porque a bola vai passar por cima. Mas o jogador deitar ali para impedir a bola, precisa tomar cuidado. Com o braço. Com o braço, porque o árbitro pode, numa dessa, toca na mão, no braço do jogador, o árbitro pode achar que aquilo foi intencional. Lógico que você tem que ver a intenção,
né? Se o jogador quis ou não colocar a mão na bola, lógico. E no ato dele se proteger no chão, o árbitro não pode dar pênalti no lugar dele. Mas árbitros, meu amigo, vocês já viram muitos, né, fazendo as besteiras que fazem. Então é muito complicado isso, mas sem problema nenhum. Acho até que foi interessante e curioso, demonstrou que eles foram treinados para isso, Nandão. Foi bem curioso. O treinador do Figueirense é o Adilson, né? É o Adilson. Ele tem essas loucuras mesmo. Ele é meio louco, assim. Foi curioso, né, levantar essa questão, que tem que tomar cuidado com o braço. Né? Para depois não... Na sexta-feira, em Piracicaba, no jogo pela Copa Paulista, aquela famosa cobrança de escanteio que um jogador vai lá, toca na bola e sai. E sai. Só que ele avisou o árbitro, toquei. O jogador do 15 pegou a bola, foi para dentro da área e quase faz o gol. Então. E ninguém percebeu, tinha jogador da Ferroviária reclamando. Não pode reclamar. Não pode, desconhecimento da regra. Por isso que eu falo, jogador de futebol, muitas vezes precisa conhecer o esporte que está praticando. Ou, no mínimo, conhecer a profissão dele. Qual é a regra a regra que delimita as 11 regras fundamentais? O cara precisa, no mínimo, conhecê-las. Não precisa conhecer a fundo, ele precisa conhecer. Não precisa, dormir em cima da regra e achar que o cara precisa conhecer tudo. Não, ele precisa conhecer que existem as 11 regras, né, que são regras estabelecidas pela FIFA e que todas as entidades que têm como entidade máxima a FIFA, ele tem que saber que existem essas regras. Eu já vi jogador reclamando de jogador... Cobrança de lateral não de tem impedimento. Não Quantas tem vezes eu vi o cara levantando a mão pedindo impedimento na cobrança lateral? Eu já vi muito zagueiro fazendo isso, por desconhecimento de regra. E árbitro dando o impedimento? E a bandeira dando impedimento. Essa é... Tem muitos. Nossa Senhora. Muitos, é verdade. Vamos falar agora de um assunto legal, né? Medalhas de ouro. Na manhã de hoje, Poliana Okimoto e Ana Marcela colocaram o Brasil no topo da maratona aquática, respectivamente, com as medalhas de ouro e prata na disputa de 10 quilômetros no Mundial de Esportes Aquáticos em Barcelona. Acompanhe essa matéria. A conquista veio com direito a mais uma dobradinha. Poliana Okimoto ficou com ouro na prova da maratona aquática 10 quilômetros, seguida por Ana Marcela, medalha de prata. E essa não foi a primeira vez que a dupla se destacou na competição. No sábado, na prova da maratona aquática 5 quilômetros, elas também garantiram medalhas para o Brasil. Poliana foi prata e Ana Marcela ficou com o bronze. Parabéns para elas. Aliás, a Poliana Okimoto já vem merecendo há muito tempo esse ouro, né? Ela já foi prata, foi bronze. Depois, na maratona de 5 km, no sábado, ela havia sido prata e a Marcela bronze. E aí, no domingo, nessa de 10 km, que é o dobro dessa de 5, aí sim a Poliana, que é a especialidade da Poliana Okimoto, acabou conquistando o ouro. E a Marcela prata por muito pouco, né? As duas chegaram muito próximas uma das duas. Muito próximo. Demonstrando, olha lá, frações de décimos de segundo. Numa distância dessa é muito pouco. Muito curto, né? Demonstrando que o Brasil vem muito forte para as Olimpíadas do ano que vem na maratona aquática, Nanão. Esse eu garanto para você que eu não fiz, eu não tenho a mínima chance. Mas, eu já fiz isso e posso dizer que é muito difícil. Essa é muito cair na água e ficar. Agora, o Brasil vem... Aliás, o Brasil deveria, né? O Brasil já tem uma boa estrutura de natação, os nossos nadadores, mas por ser um país tropical, muitas praias, piscinas, o Brasil poderia ter muito mais. Faltam locais para treinamento, faltam mais incentivo. Exatamente, mas o Brasil deveria ser uma potência de natação, na minha opinião, né? Não ficar especializando apenas em um ou dois atletas que pelo próprio clima do país, né? E do que a gente tem aqui. Falta incentivo. Tomara que o legado de 2016, né? Se torne um legado que, para nós brasileiros, tem um legado fundamental. Para os europeus, esse legado, muitas vezes, porque eles já têm um incentivo nisso daí, né, nesse investimento no esporte. Tomara que o legado para nós seja fundamental. Não sei se você viu, você recebeu um e-mail dos locais que foram utilizados na Grécia, né? Todos abandonados. Então. E uma coisa triste de se ver o que aconteceu na Grécia. Praticamente tudo que foi ocupado para as Olimpíadas lá estão realmente em estado de abandono. Tomara que não aconteça isso aqui no Brasil.
Vamos a mais uma parada no Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho, logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com o Rede Família Esporte.